Meus amigos, muito bom dia. Estamos iniciando o programa Ondas de Luz. Mas vamos falar hoje sobre Jesus, o amigo dos pecadores. Face a incompreensão daqueles que ouviam as suas palavras, o Mestre Jesus exclamou: a quem compararei os homens dessa geração e a quem são semelhantes? Foi o que disse Jesus. E acrescentando logo a seguir: são semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-nos lamentações e não chorastes. Veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. O pronunciamento de Jesus. Porque através dessa comparação, Jesus quis definir que os homens nunca aceitam os inovadores, pondo-lhes logo algum defeito. Uns porque não comia pão, porque não comia pão e não bebia vinho, que era João Batista, tinha parte então com o demônio. O outro que comia pão e bebia vinho era amigo dos publicanos e dos pecadores, caso de Jesus. Deste modo procuraram justificar-se perante a si próprios do endurecimento e recalcitrância que residiam no recesso dos seus corações. Porque o maior inimigo da libertação espiritual dos homens, não há dúvida, isso em todos os tempos, o maior inimigo dessa libertação espiritual tem sido o medo da verdade. Vivendo dela distanciados, divorciados, passam a viver sob o jugo do fanatismo, da superstição, prejuízos esses que geram então a cegueira espiritual e principalmente a petrificação dos sentimentos mais nobres. Afirmou ainda Jesus que os homens temem a luz porque suas obras são más. Isto porque a presença dos emissários dos céus sempre foi motivo de estorvo, principalmente para aqueles que habituaram-se a cometer desmandos e desatinos no plano religioso, pois estes temem que quaisquer observações provindas do plano espiritual venham então a embaraçar os seus planos. Os emissários de Deus objetivam fundamentalmente, principalmente, executar a vontade daquele que os enviou, pouco se preocupando em agradar ou não aos homens, mormente se estes, conforme ensinam os evangelhos, esses são incircuncisos de coração e duros de serviço. Então, no decorrer da sua passagem, da sua missão terrena, o Senhor propiciou a todos os mais autênticos sinais, mas, no entanto, aqueles que instruíram o povo, ou que sobre ele exerciam influência, eles permaneciam como surdos que não queriam ouvir, ou cegos que não queriam ver, prisioneiros, encastelados em seu orgulho, nada queriam ver nem ouvir. Agora, quando Jesus Cristo expulsava maus espíritos, ou fazia aquelas curas maravilhosas, logo então surgiam os seus detratores e diziam:
Ele faz isso por engenho e arte do príncipe dos demônios. Absurdo. Essa acusação gratuita que faziam levou então Jesus a responder: se eu expulso os maus espíritos por intermédio do príncipe dos demônios, que seria o Satanás, por quem os expulsaram vossos pais? Foi a resposta de Cristo. Porque na realidade, se nós observarmos as páginas dos livros que compõem aquele chamado Velho Testamento, depararíamos com inúmeras curas, inúmeras expulsões de espírito das trevas, operadas pela ação dos antigos profetas e emissários dos céus. O próprio Davi, um dos mais abalizados membros da comunidade israelita, que chegou a ser proclamado rei, e de cuja linhagem seria suscitado Cristo, por várias vezes conseguiu expulsar um espírito obsessor que atormentava o rei Saul. Se Jesus Nazareno expulsava os maus espíritos por intermédio do chamado príncipe dos demônios, por quem os expulsaram esses grandes missionários, muitos deles homens de notória ascendência no seio do povo hebreu? Então, tudo isso demonstra de sobejo a incongruência dos doutores da lei, que, qualificando Jesus como agente dos espíritos trevosos, esqueciam-se de que os seus gloriosos antepassados também agiram de modo idêntico. Fazendo o quê? Expulsando numerosos espíritos possessores e demonstrando o poder e a glória de Deus. Mas ainda, afirmou Jesus, um reino subdividido não poderá subsistir. Se o príncipe dos demônios, Satanás, está fazendo bem, produzindo curas e ensinando aos homens o caminho da reforma íntima, é isso um indício seguro, não há dúvida, de que o seu reinado está periclitante por falta de unidade. Porque as curas que atualmente são produzidas por médiuns espíritas, essas curas são frequentemente catalogadas como obras dos espíritos das trevas. Mas há exemplo do que acontecia com o próprio Cristo. Mas, entretanto, essa falsa interpretação não tem absolutamente qualquer consistência, pois, segundo a afirmativa do profeta Joel, que dizia: o Espírito está sendo derramado sobre toda a carne. Os velhos começam a ter sonhos e os moços a ter visões, atestando então que os tempos são chegados e que aquela era do fanatismo, a era do obscurantismo, a era do entorpecimento espiritual e da crença na existência do chamado príncipe dos demônios já é época passada, já fez a sua época, não há dúvida. Jesus, na realidade, era amigo dos publicanos, Jesus era amigo dos pecadores, e para essa finalidade, Jesus veio à terra. Por quê? Pois são os doentes e não os sãos que precisam de médicos. Médico das almas por excelência, o Senhor nos revelou um manancial de ensinamentos que levam todos os que dele tomarem conhecimento àquela reforma íntima, tão necessária para que através dela, então, se processe a reforma do mundo, que está sendo tão reclamado e tão necessitado pela humanidade terrena.
Vamos então, na sequência dos nossos comentários, das nossas considerações, deste trechinho do Evangelho de João, em que Jesus afirma com toda a sua grandeza: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem, então vamos ao nosso comentário sobre esse trecho de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Será que o ateu, será que os membros de outras religiões que desconhecem Jesus, vamos focalizar o maometano, por exemplo, o judeu ou o budista, os muçulmanos, não irão ao Pai? Teriam as palavras de Cristo o objetivo de fazer discriminação entre os profitentes de outras religiões e concedendo, outorgando apenas aos cristãos as prerrogativas de irem ao Pai? É a pergunta que fazemos. Inquestionavelmente, esse, amigos, não era o pensamento de Jesus. Pois, sendo Jesus um missionário que veio a trazer à Terra uma doutrina, mas de cunho universal, não poderia jamais fazer absolutamente distinção dessa natureza. Para ir a Deus, para ir ao Pai através do Cristo, não basta qualificar-se cristão, ou então assentar-se nos bancos de uma religião cristã. É preciso fazer obra de cristão. E para fazer obra de cristão é necessário não apenas ler, mas viver os evangelhos, aplicando-o em sua vida de relação. Então a pergunta: quem teria mais valor aos olhos de Deus? Um ateu que pratica o bem, que não acredita em Deus, mas ama o seu próximo. Ele cumpre o seu dever no lar. Ou um cristão que frequenta obsessivamente a sua igreja, sistematicamente, mas que não pratica qualquer sorte de caridade, ele não tolera o seu próximo e torna-se um verdadeiro tirano dentro do seu lar. Então a pergunta, mais uma vez: quem teria mais mérito? Uma pessoa que não crê em Deus, mas está sempre disposta a cooperar com o seu próximo? Ou um cristão que vira as costas e fecha as portas do coração para tudo e para todos? O apóstolo Tiago Menor, ao escrever a sua inspirada Epístola Universal, ele deixou bem claro que a fé sem obras é morta em si mesma, no que foi afirmado, corroborado por Paulo de Tarso, grande apóstolo dos gentios, quando Paulo de Tarso afirmou na sua célebre Epístola aos Coríntios: se alguém falar a língua dos homens e dos anjos, ou der o corpo para ser queimado em praça pública, mas não tiver caridade, isto absolutamente nada significa. Então, de nada adianta proclamar-se cristão, pois assim como João Batista afirmou aos judeus que se arrogavam ser filhos de Abraão, que das pedras existentes às margens do rio Jordão, Deus poderia fazer novos filhos de Abraão.
é natural, é óbvio que mesmo criaturas mais endurecidas podem se proclamar cristãs. Mas isso não significa que elas sejam cristãs na verdadeira acepção do vocábulo. E nós temos aquela parábola que já focalizamos do rico e de Lázaro, que vimos o rico chamar Abraão de pai. Claro, significa que ele se considerava filho desse grande patriarca que era Abraão. Mas ele não fez obras dignas de um filho de Abraão. E por isso, o que aconteceu? O rico foi parar nos planos inferiores, onde há choros e ranger de dentes. Portanto, ser cristão significa ser bom rico. Um rico que sabe dar uma parcela dos seus bens para bem-estar dos menos favorecidos pela fortuna. Ser bom pobre, que não vive constantemente xingando, blasfemando contra Deus e contra tudo. Ser caridoso, ser tolerante, ser bom, não guardar ciúmes, vaidades, não ser orgulhoso, não ser aquele déspota ou rancoroso, não cobiçar as coisas alheias, nem alimentar inveja contra a prosperidade do seu próximo. Então, para ir ao Pai, através de Jesus, inegavelmente, é preciso viver tudo aquilo que está contido, viver tudo aquilo que está contido nas páginas dos Evangelhos. Embora quem o faça pertença às mais diversas ramificações religiosas da terra, mesmo que não sejam do ramo cristão, não interessa. Deve-se também levar em consideração que os antigos mentores religiosos, vamos focalizar Buda, Zoroastro, Krishna, Maomé, Abraão, Moisés e outros, também foram emissários de Jesus que vieram em outras regiões do mundo a fim de ali deixarem as sementes generosas que germinarão mais tarde, quando os evangelhos de Jesus estiverem implantados em todos os quadrantes do mundo, quando a época for propícia para haver, como disse Jesus, um só rebanho sob o cajado de um só pastor. Vai acontecer isso um dia. Se os ensinamentos desses missionários divergem em parte daquilo que Jesus ensinou, deve-se compreender que isso foi decorrência do próprio atraso moral e espiritual reinante naquelas épocas respectivas e distantes. E não resta dúvida, entretanto, não resta dúvida que todas as arestas serão removidas, para que todos venham um dia a conhecer que Jesus é realmente o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém irá ao Pai a não ser por seu intermédio, isto é, através da assimilação dos seus ensinamentos. Para finalizar, o amor, a caridade, a fraternidade, a tolerância são vocábulos universais, e todas as religiões que os consagrarem podem crer com firmeza. Essas religiões estarão caminhando, estarão palmeando os caminhos balizados e ensinados por Jesus Cristo.
com esses ensinamentos maravilhosos que extraímos da grandeza da doutrina espírita, que ao longo da nossa vida norteou as nossas atitudes, a nossa fé viva na grandeza desse Pai Celestial.